Hebreus capítulo 11, versículo 24. E diz o seguinte, a santa e poderosa palavra de Deus. Hebreus 11, capítulo 24. E diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Você pode se sentar. Eu vou dizer, até por conta da nossa mobilização, que nós estamos numa semana, ou melhor, num mês, em que estamos nos mobilizando e lembrando dos nossos irmãos da igreja perseguida. Então, vou dizer que esse mês é um mês em que estamos fazendo menção aos irmãos da igreja perseguida. E, por conta disso, ao me deparar com a mensagem de quarta-feira, surgiu também um desejo no meu coração de tratar de algum assunto relacionado a essa questão. E o Senhor colocou o desejo no meu coração de tratar sobre esses versículos aqui que nós acabamos de ler. Só lembrando, o objetivo dessa carta endereçada aos Hebreus foi para que esses irmãos que haviam deixado o judaísmo, foi para encorajá-los a permanecerem na fé em Cristo Jesus, a permanecerem no firme propósito de serem genuínos discípulos de Cristo até o fim de suas vidas, apesar de todas as tribulações e provações que eles vinham encontrando por parte dos seus próprios compatriotas, ou seja, por parte daqueles judeus que não haviam se convertido. Então eles estavam sofrendo oposição, abandono, prisões, perda de bens e até morte dos seus próprios compatriotas, daqueles que eram da sua própria nação, porque haviam se convertido a Cristo Jesus. E alguns desses irmãos não estavam suportando essa perseguição. E alguns desses irmãos sendo pressionados por essa grande oposição que havia se levantado contra os judeus convertidos a Cristo, eles acabaram não sustentando a fé, a decisão que haviam tomado, e acabavam retornando ao judaísmo. Então, ou seja, retornando ao judaísmo, eles abandonavam a fé em Cristo Jesus. E é nesse contexto que essa carta é escrita, justamente para que, mesmo diante de tudo isso que eles estavam passando, para encorajá-los a permanecerem no firme propósito de servir a Jesus até o fim de suas vidas. Essa carta foi escrita para eles justamente para que eles não abandonassem a fé.
Acontecesse o que acontecesse, não abandonassem a fé. E nesse capítulo 11 aqui, nesses versículos que a gente separou, o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele utiliza a vida de Moisés como exemplo. E aí a gente começa aqui pelo versículo 24. Ele fala: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele está contando, ele está trazendo à memória, trazendo como exemplo de perseverança na fé a Moisés. E ele começa a falar da vida dele. E, em primeiro lugar, ele descreve, nesse versículo 24, o desprezo. Que desprezo? O desprezo pelas coisas que são transitórias. O desprezo de Moisés pelas coisas que seriam passageiras. E ele fala mais uma vez: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A gente conhece a história de que Moisés, por conta da perseguição de Faraó, na época em que ele nasceu, as crianças, os meninos estavam sendo mortos, porque o povo estava crescendo muito, e ordenou que os meninos fossem mortos. E Moisés ali é colocado nas águas, a filha de Faraó o encontra. E por fim, o adota como filho. Agora imagina comigo, um hebreu, e nesse período aqui, o povo estava escravizado. Cabe ressaltar isso. O povo hebreu, o povo de Israel estava como escravo no Egito, porque passaram-se alguns faraós, alguns governantes que não conheciam a José, não tomaram conhecimento daquilo que José representou para eles ali no Egito. Então, como o povo foi crescendo e os faraós começaram a se preocupar com aquele crescimento, então eles resolveram escravizar o povo de Deus. E nesse contexto aqui, eles estavam sendo já escravizados. E algo interessante é que Moisés, ele escolhe, sendo alguém já temente a Deus, ele, como diz o texto aqui, já sendo grande, ele recusa a adoção que ele havia recebido. Eu fico imaginando a alimentação que ele tinha. Era uma alimentação de um príncipe, até porque ele era filho de uma princesa egípcia, filho por adoção de uma princesa egípcia. Eu fico imaginando o tipo de vida que ele levava. Era uma vida extremamente tranquila no palácio de Faraó. A educação que ele recebeu até o momento em que ele tomou a decisão de não ser mais um filho da princesa egípcia. Eu fico imaginando tudo de bom e do melhor ali para ele. Ele abriu mão de uma posição elevada diante daquela sociedade onde ele estava vivendo, irmãos. Ele abriu mão de prestígio, poder, influência, dinheiro. Riquezas, ausência de problemas, quando ele escolhe se unir ao seu povo, ao povo de Deus. Versículo 25 diz o seguinte: escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Se em primeiro lugar ele desprezou tudo que estava ao alcance de suas mãos, mas que ele entendeu que era algo que passaria, algo transitório. Em segundo lugar, ele está disposto, ao abrir mão dessas coisas, sofrer desprezo, afronta, vergonha, humilhação. Moisés, ele abandona o palácio para nunca mais voltar para a sua vida antiga. Ele retorna para o seio da sua verdadeira família, que, diga-se de passagem, estava escravizada. Humanamente falando, Moisés ele faz a pior escolha possível. Imagina alguém vivendo do bem e do melhor, sendo servido em todos os momentos em que queria. De repente, ele escolhe se unir aos escravos. Mas o que o mundo não entende, o mundo não conhece, é que a matemática de Deus, eu vou dizer assim, é muito diferente da do mundo. Para que nós estejamos no Senhor, implica em perdermos para ganhar, em descermos para subir, em darmos para recebermos. E Moisés esteve disposto a sofrer todo tipo de afronta, devido à sua corajosa decisão. Ele precisou suportar, inclusive, sofrimentos por amor ao Senhor. Isso não deve ser estranho para nós, porque ainda hoje nós temos exemplos assim. Principalmente nesse mês que a gente está falando da igreja perseguida. Estamos mobilizados para isso, para o último domingo. Quantos não são os irmãos cuja a sociedade em que vivem, cuja religião e a política estão unidas, e quando essa pessoa abre mão de determinada religião, ela também é excluída da sociedade em que vive. Ela fica vivendo à margem da sociedade. Parentes viram as costas. O próprio governo vira as costas. Deixa de cumprir com seu dever em alguns momentos. Mas essas pessoas, elas têm a plena convicção de que vale a pena sofrer a afronta, vale a pena por causa de Cristo. Vale a pena desprezar algo que é passageiro, algo que vai passar, algo que é transitório, algo que não vai durar para sempre. Vale a pena abrir mão. Vale a pena abrir mão para abraçar aquilo que é espiritual e eterno. E o escritor aos Hebreus está relembrando a esses irmãos que estão passando por intenso sofrimento, contando a história de Moisés aqui, relembrando. Aliás, aqui é a galeria da fé de Hebreus, mostrando para eles o quanto vale a pena. O quanto vale a pena. Voltando aqui, acabei esquecendo de ler um versículo aqui, na primeira parte em que eu falei sobre o desprezo de Moisés ao mundo. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, a palavra do Senhor declara, Jesus ele diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, está na versão NVI, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Olha o que diz a palavra. Voltando aqui para o segundo lugar, que Moisés escolheu passar pela afronta, escolheu suportar a afronta, as ameaças, o sofrimento, assim como muitos irmãos nos dias de hoje compreenderam o Evangelho como ele é. Muitos irmãos estão maduros na fé a ponto de compreenderem que o sofrimento faz parte da vida cristã, que o sofrimento, em última análise, não é ruim para o discípulo de Cristo, mas é um momento probatório para esse. É um momento de purificação, de crescimento espiritual. Eles entenderam, Moisés entendeu. E nós compreendemos? Nós compreendemos isso? João, no capítulo 15, versículos 18 a 21, Jesus diz o seguinte, a palavra diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se o mundo odeia aqueles que são genuínos discípulos de Cristo, odeia porque odeiam a Cristo. E nós não podemos ficar enganados, como que vivendo um conto de fadas, achando que viver para Cristo nesse mundo decaído e perdido é um mar de rosas, porque não é. Nunca foi e nunca será. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. E todo aquele que está em Cristo, saiba que sofrerá todo tipo de oposição possível, para que desista da sua fé, para que nós venhamos a desistir da nossa fé. A gente tem falado, principalmente da parte oriental do globo terrestre, mas nós não podemos nos enganar no que diz respeito à perseguição. Na minha opinião, o que a gente relata, o que a gente vai falar no último domingo, por exemplo, está ganhando o mundo inteiro. Então nós não podemos ficar dispersos quanto a uma realidade que Jesus já havia alertado aos seus discípulos. Mas devemos estar preparados, mas devemos estar conscientes. Devemos sondar o nosso coração e ver de fato se a nossa fé em Jesus é uma fé genuína. Em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus lembra aos irmãos que estão sofrendo por amor ao Senhor, de que Moisés desprezou as boas coisas que a sociedade onde ele estava inserido lhe oferecia. O Egito representa pecado. Viver no mundo de pecado.
Será que você e eu estaríamos dispostos a abrir mão de algumas coisas? Talvez não seja nem o pecado em si, mas talvez coisas que acabam roubando o nosso tempo, coisas que em última análise, acabam roubando a nossa fé, contribuindo para que a nossa fé seja atacada. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dessas coisas? Será que nós estamos dispostos a desprezarmos essas coisas? A termos essas coisas como nada, em relação àquilo que já está estabelecido para todo aquele que ama ao Senhor? Será que nós, aqui, nessa noite, estamos dispostos a isso? Moisés estava disposto e ele desprezou aquilo que de melhor ele possuía para servir a Deus, para se unir ao povo que naquele período estava como escravo, porque ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. Moisés estava disposto a sofrer humilhação, a passar por afronta. E o escritor está lembrando isso. A passar por aflições, por adversidades, por amor ao Senhor. E ele está relembrando isso aqui aos irmãos que estão sofrendo por amor ao Senhor. E muitos estão desanimando, e muitos estão querendo abandonar a fé, outros já haviam abandonado a fé. E ele escreve essa carta mostrando, fazendo lembrar, nesse capítulo 11, de que vale a pena servir a Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus não é mentiroso, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para os seus, para aqueles que perseveram até o fim. Se Ele prometeu, irmãos, não tem quem diga que não vai acontecer. Não tem quem diga que não vai acontecer. E em terceiro lugar, versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha o que o autor aos Hebreus está relembrando aos irmãos que estavam vivendo em pleno sofrimento. Primeiro, ele fala do desprezo que Moisés teve ao mundo. Em segundo lugar, ele fala da afronta que Moisés estava disposto a sofrer por causa da decisão de servir a Deus. E em terceiro lugar, ele explica o porquê isso. Por quê? Por causa, terceiro ponto, do galardão, por causa do prêmio, por causa da promessa. Moisés preferiu abrir mão daquilo que era passageiro, transitório, daquilo que também era o pecado. Abriu mão dos tesouros do Egito. Renunciou a tudo que a traça e a ferrugem poderiam consumir. E viveu segundo a promessa, viveu segundo o prêmio. Aleluia. Ele escolheu o imperecível. Ele escolheu o imperecível. Ele andou e experimentou o Deus do impossível. E por fim, contemplou aquilo que era invisível. Não é isso que diz a palavra a respeito da fé? Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha a promessa! Olha a promessa! Então Moisés e tantos outros irmãos
que vieram depois dele e que perseveraram até o fim. Eles estavam com os olhos fixos na promessa do Senhor, porque eles amavam ao Senhor. Eles não estavam ali somente por causa da promessa, mas porque amavam o dono da promessa. Amavam de todo o coração, alma, força, entendimento, aquele que lhes havia prometido. Por isso, eles entendiam que valeria a pena passar por todo tipo de adversidade, por toda sorte de aflições. E o autor aqui está exortando, está encorajando os irmãos a permanecerem firmes, apesar de tudo o que eles estavam vivendo, apesar de tudo o que eles estavam passando, por amor ao Senhor. Mas como Moisés conseguiu viver dessa forma? Como é possível para mim e para você vivermos dessa forma nesses dias? Como? A gente está falando de Moisés aqui. Estamos falando da história que o autor aos Hebreus conta para esses irmãos que estavam sofrendo por amor a Cristo. Mas é claro que o autor principal disso tudo aqui não é Moisés, mas é o próprio Deus, é o próprio Senhor, que encheu Moisés de fé. Aliás, o capítulo 11 aqui é o capítulo em Hebreus que retrata muito a fé. Fé. Então, qual é a resposta dessa pergunta? Como Moisés conseguiu viver dessa forma? E como é possível que nós vivamos nesses dias? Como é possível? Ouvimos relatos de pessoas tão simples, pessoas que muitas das vezes não têm posse alguma, que não negam a sua fé até o fim. Gente que sofre no seu corpo. Como é possível? Fé. A fé. E a resposta está aqui, nesses versículos que a gente lê, irmãos. Voltando aqui, novamente, versículo 24. Olha só, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A palavra, logo no início aqui, como o autor fala, pela fé. Pela fé, Moisés. Versículo 24, logo no início. Então, como foi que ele conseguiu? Ele creu. Ele acreditou na promessa do Senhor. E por acreditar, Deus foi enviando mais fé para ele. A fé dele só foi aumentando, só foi crescendo. É por isso que a palavra do Senhor declara que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque quanto mais eu conheço do Senhor, mais fé vai sendo gerada no meu coração, irmãos. Mais eu vou me enchendo de Deus e menos eu vou desejando o mundo. E foi isso que aconteceu com Moisés. E isso tem acontecido com muitos irmãos ao redor do mundo. Esses irmãos que a gente lê relatos e fica até assustado com cada coisa que acontece com eles. Mas o que eles têm em vista é viver com o seu amado para todo sempre. Eles já não olham mais com esse mundo como se fossem deles. Por causa da fé foi gerada maturidade espiritual na vida deles. Porque tinham fé e essa fé tem crescido a cada dia. E é isso que Deus está requerendo de nós. Chegou o momento, amados irmãos, amada igreja, de nós crescermos na fé.
Chegou o momento de nós compreendermos que essas circunstâncias servem para a purificação da igreja. Chegou o momento de não nos abalarmos com coisas que muitas das vezes são pequenas em relação ao que os nossos irmãos, eu vou usar esse termo, da igreja perseguida, passam. Olha o que diz a palavra a respeito da fé. Ora, Hebreus 11, versículo 1 e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você não vê, eu não vejo a promessa de Deus, mas eu sei que ela existe, porque Deus é verdadeiro e Ele prometeu. Aleluia! Aleluia! Eu não merecia, irmãos, você também não merecia, mas nós fomos alcançados por esse tão grande amor. Então, se eu amo o Senhor, foi porque Ele me amou primeiro. Se você ama o Senhor, foi porque o Senhor te amou primeiro. Então, que esse amor venha crescer cada vez mais. Eu quero viver com o meu Senhor para sempre, e eu sei que você também quer. Então vamos buscar cada vez mais, vamos crescer na nossa fé, vamos estar maduros na fé, a ponto de que, se essas coisas chegarem até nós, a gente vai olhar. É claro que eu não quero romantizar coisas assim, mas as perdas para nós serão como nada, por causa da promessa. As perdas para nós serão como nada, por causa daquilo que Deus nos prometeu, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Serão como nada, 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 nada. Outro versículo que fala sobre a fé. Versículo 6 do capítulo 11 declara assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como nós falamos aqui, a perseverança de Moisés não foi algo natural. Não foi. Não foi. Porque, por natureza, ele era alguém inseguro e tímido. No entanto, ele se encontra com o autor da vida, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o enche de fé. E depois de ter colocado fé nele, lhe aumenta a fé. Então não há desculpa para nenhum de nós. Quantos de nós se apresenta dessa forma? Inseguro, tímido. Busque a Deus. Busque a Deus porque Ele vai te dar intrepidez. Busque a Deus que Ele vai te dar ousadia. Busque a Deus. Deus usa uma pessoa dessa para libertar o povo. Enche esse homem com o espírito dele. E ele é um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Assim diz a palavra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso. Aleluia. Aleluia. Amados, quando nós cremos em Deus,
Recebemos o que Ele, Deus, pode fazer. E o que Deus pode fazer? Tudo, porque para Deus não há impossíveis. No entanto, quando eu deixo de crer em Deus e passo a crer no homem, e isso implica em crer em mim mesmo, recebemos a imperfeição e a fragilidade daquilo que o homem pode oferecer. E qual a nossa escolha? Qual tem que ser a nossa escolha? Acreditar naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu, ou naquilo que o homem diz que vai fazer? A palavra do Senhor nos orienta, nos mostra a quem nós devemos temer. Nós devemos temer a Deus, porque Ele sim tem poder para matar a cada um de nós e lançar no inferno. O homem não. E por isso que esses irmãos da igreja perseguida são tão destemidos, ainda que talvez não sejam fortes como muitos de nós. A força deles vem do Senhor. A força deles está no Senhor. A fé deles está no Senhor. E por mais que ameaças venham, eles não desistem de servir a Jesus. Eles não desistem de congregar, mesmo sendo proibido. Eles não desistem. Mesmo sob ameaça, mesmo sob ameaça de prisão, mesmo sob ameaça de morte, eles não desistem, porque eles conhecem o autor da vida. Será que nós conhecemos o autor da vida como eles conhecem? Será que nós estamos maduros o suficiente para reagirmos como esses irmãos têm reagido em relação ao autor da vida? Moisés troca aquilo que lhe seria passageiro e que em breve desapareceria. Moisés troca isso por aquilo que é permanente e eterno. E por esse motivo, ele está aqui registrado na galeria dos heróis da fé. E quanto a mim? E quanto a você? Qual vai ser a sua escolha? Quero lembrar que viver o Evangelho não é viver no mar de rosas. Quero lembrar que o mundo nos odeia. E se nós nos mantivermos posicionados na palavra, vai nos odiar até acabar com essa carne. Essa é uma verdade bíblica. A nossa fé é suficiente para compreender isso? Será que nós estaríamos dispostos a sofrer como esses irmãos hebreus estavam sofrendo? Será que estaríamos dispostos a sofrer como irmãos anônimos sofrem? Hoje pela manhã eu falei de um pastor que foi morto, foi assassinado. E ele havia abandonado o país para estar em outro país, na África, para servir a Jesus. E ali no local de missão, ele perde a sua vida. Aí, o crente menino, poxa, eu estava fazendo a obra de Deus e Deus deixou isso.
Vai ler a Bíblia, vai. Vai ler o Novo Testamento, anda. Vai ler Atos dos Apóstolos. Vai ver o quanto os homens de Deus sofreram. Vai ler o livro dos profetas, o quanto padeceram por estarem falando a verdade. E nem sempre Deus quis livrá-los da morte, mas livrou na morte, porque é uma promessa para aqueles que pertencem a Deus e que morrem em favor de Deus. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Evangelho, amados irmãos, amada igreja, não nos prepara para a vida. O Evangelho nos prepara para a morte. Quer queiramos, quer não. Então é muito importante que o Espírito Santo de Deus venha gerar uma maturidade tal no nosso coração. Assim como esse relato, que eu vou finalizar com esse relato. 2015. E mexeu muito comigo. Até no meu canal. Esse vídeo. Saiu uma reportagem de que 22 irmãos são sequestrados por um grupo radical. E são sequestrados e eles são levados para algum lugar. E aquilo tudo é filmado. E esses 22 irmãos são decapitados por serem cristãos. Literalmente perderam a cabeça por amor ao Senhor. E pós essa tragédia, no vídeo, no meu canal tem isso, não mostra as cenas, é claro. E pós esses acontecimentos que foram muito tristes, a perda desses irmãos, em um determinado programa, um dos entrevistados é irmão de sangue, de dois mártires, vamos dizer assim, de dois daqueles dos 22 que foram mortos. E ele começa a relatar, ele fala que aquela atitude daquele grupo radical só fez crescer, só fez aumentar a fé daquela aldeia, onde aqueles irmãos que foram mortos viviam. E ele disse o seguinte: olha, e minha mãe ainda disse o seguinte, esse irmão dizendo para o entrevistador. O entrevistador começa a glorificar a Deus, fica emocionado. E ele diz o seguinte, porque na cultura dele chamar para entrar para dentro de casa é algo muito forte. E ele diz o seguinte: olha, se minha mãe encontra a pessoa que fez isso com ele, ela convida ele para entrar, sentar na mesa e almoçar com a gente. O entrevistador começa a glorificar a Deus e diz: nossa, louvado seja a Deus. Será que nós temos essa maturidade? Porque é assim, amados. Eu não sei o quanto do Evangelho tem entrado no seu coração, mas muitos perdem famílias, perdem seus entes queridos. Tem gente que perde o ente querido para alguma enfermidade e fica revoltado com Deus. Esses irmãos têm os chefes de família, muitas famílias têm o seu chefe de família assassinado por amor ao Senhor e permanecem firmes, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Com a dor, é claro, ninguém é de ferro, mas entendendo que Deus permitiu que aquilo acontecesse.
E o sangue do justo, irmãos, é semente. É a semente. Então que o Espírito Santo de Deus venha a gerar em nós, igreja, uma maturidade tal que, se essas coisas nos alcançarem, a nossa fé só venha crescer e não ser abalada. O escritor aos Hebreus, aqui em alguns momentos dessa carta, ele foi bem duro. Ele falou: se vocês abandonarem a fé, Deus não tem prazer em vocês. Ele diz isso. Se vocês recuarem da fé, lembrando que eles estavam passando grande adversidade. E ele escreve: se vocês recuarem da fé, Deus não tem prazer em vocês. Mas em outros momentos ele diz: olha, perseverem. Voltem a congregar, porque eles também estavam deixando de congregar por conta disso. É por isso que esses irmãos que não podem congregar assim como nós, congregam escondidos, porque eles entenderam. Eles entenderam a necessidade. Eles entenderam que Deus ordenou que eles estivessem juntos o tempo inteiro. É por isso que, muitas das vezes, quando eu ouço algumas desculpas, eu fico triste. Porque eu me lembro desses irmãos aqui, que não podem, por conta do governo, e ainda assim fazem, sob pena de morte, ou prisão, ou tortura. A quem nós servimos? Eu convido você a se colocar de pé. A quem é que você está servindo? A quem eu estou servindo? Será que eu tenho essa disposição? Mas respondendo novamente a pergunta, como? Como conseguir ser como esses irmãos? Fé. Uma fé bíblica. Não uma fé meramente religiosa. Não. Eu me lembro que eu falava para minha filha, quando ela era mais novinha, eu contava algumas histórias para ela. E eu contava histórias de dormir para ela, de irmãos da igreja perseguida. E no final, quando ela estava quase pegando no sono, eu ia no ouvidinho dela e falava: nunca negue a Jesus. Nunca negue a Jesus. Muitas das vezes nós temos negado em coisas pequenas. A ordem que a gente tem nessa proximidade da volta de Jesus é congregar. E eu fico preocupado, às vezes até analisando a mim mesmo. Se com uma coisa tão pequena, que é vir para a igreja, alguns apresentam tanto obstáculo. O que será diante de uma arma? O que será diante da ameaça de prisão? O que será diante do assassinato de um ente querido na sua frente?
Pastor, você está falando, estou falando isso porque é isso que acontece, irmãos. Claro que eu não vou mostrar coisas assim aqui e nem colocar isso no grupo, mas são coisas que acontecem. E acontecem muito. Claro que não dá ibope, então a mídia não mostra. Mas acontece muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Um senhor que ficou durante muito tempo preso, quem ouviu aquele podcast da Ariadna, ele foi torturado ali e permitiram que o filho dele, que ele já não via há mais de 20 anos, se não me engano, fosse na prisão. Mas permitiram para que, ao ver a situação em que o pai dele se encontrava, esse rapaz voltasse para o lugar onde ele estava e desencorajasse os demais irmãos a permanecerem na fé. E esse senhor de idade foi obrigado a ficar entre os seus próprios dejetos durante muito tempo, de joelhos. Ele ficou sem andar por um período por causa da posição em que ele estava. E o filho dele disse: pai, nega só para o senhor ir embora, depois o senhor se acerta com Deus. E qual foi a resposta dele? Não. Ele começou a cantar um hino. Eu não lembro qual foi o hino, mas eu creio que tenha sido: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Talvez tenha sido esse hino que ele tenha cantado ali. Ele não negou e permaneceu preso. Que tipo de cristianismo que a gente tem vivido, irmãos? Que tipo de Jesus a gente tem adorado aqui? Que tipo de leitura a gente tem feito? Que tipo de entendimento a gente tem tido? Eu espero em Deus que Deus não compare a gente naquele grande dia com esses irmãos. Espero muito. Até porque a gente tem alguns outros problemas aqui no Ocidente. Mas se fosse comparar, tem gente que vai para congregar, principalmente na África, né? Descalço. Às vezes o local deles, que a gente chama de templo, não tem nem teto, e num calor escaldante, e uma alegria. Eu já ouvi relatos de gente que foi congregar e passou por vários lugares alagados. Não tinha outra passagem. E fizeram com alegria, porque eles conhecem a Jesus. Então, essa mensagem é um chamado à maturidade. É um chamado ao despertar para a verdade do Evangelho. Essa é uma mensagem a começar para mim. Para mim.
a gente tomar uma postura diferente da que a gente tem vivido até agora, como igreja, como um cristão individual. Assumirmos uma postura digna do chamado que recebemos, a não olharmos as circunstâncias, mas estarmos gratos pela oportunidade de servirmos aquele que não precisa do nosso serviço. Deus não precisa da gente para nada, mas ainda assim Ele nos oferece a oportunidade de servirmos a Ele em espírito e em verdade. Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento. E eu peço ao Senhor, a começar por mim, que comece a injetar em nós a maturidade que vem do alto. Fé. A ponto de coisas ruins não tirarem o nosso foco de Ti. A ponto de nós reconhecermos que o Senhor também age nesses momentos adversos. A ponto de entendermos que estamos passando por um momento probatório, Pai. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Humanamente falando, eu não quero passar por essas coisas. Mas se aprouver em seu coração que eu passe, me sustenta, me ajuda a perseverar, me ajuda a alcançar a minha coroa lá no final, Pai. Ajuda a tua igreja a alcançar a coroa lá no final. Ah, Senhor, humanamente falando é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. As notícias, muitos não estão percebendo, mas as notícias dos jornais estão apontando que o cerco está se fechando cada vez mais, inclusive no nosso país. E tem muita gente dispersa. Gente que tem deixado de aumentar a fé, ao deixar de ouvir a palavra, de congregar, de ser... Ah, Senhor, edificado pela Tua palavra. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão pela nossa fé débil, Pai. Perdão, Pai. Perdão por uma fé que parece uma fé de brinquedo, Senhor. Qualquer coisa, a gente não quer vir para a igreja, a gente deixa de falar com o irmão ou com a irmã, a gente fica de mal. Dá-nos a maturidade, Senhor. Ah, Senhor, como esses irmãos têm, Pai. Ah, Deus, eu realmente não gostaria de passar pelo que eles passam. Mas se o Senhor entende que é necessário, o que eu te peço não é que me livre disso, é que me dê forças para passar e perseverar até o fim. Da mesma forma eu te peço para a tua igreja, Pai. Se assim aprouver no teu coração, que no nosso país essas coisas comecem a acontecer.
eu não te peço para que nos livre disso, mas eu te peço ousadia, intrepidez para pregarmos a tua palavra, assim como aconteceu no livro de Atos. Os apóstolos haviam sido presos, açoitados, e quando foram libertos, ó Senhor, escorreram para junto da congregação e oraram, Senhor, pedindo ao Senhor, não para que aquelas coisas acabassem, mas que eles fossem cheios do teu poder para pregar, para anunciar, para ser instrumento do Senhor em meio a toda aquela turbulência, Pai. E o lugar tremeu, Senhor. Diz a tua palavra, porque todos foram cheios do teu poder, todos foram cheios do teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, cheios, oh Deus, cheios. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a agradar-te, Senhor, no nosso dia a dia, em cada reunião aqui, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. E converte, Senhor, os nossos corações a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Trocar. Sim, eu amo. Até por uma coroa trocar. Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela vida de cada um aqui presente, Deus. Muito obrigado, Senhor. E ajuda-nos a andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em o nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, ajuda-nos. Conduz-nos, ó Senhor, a andarmos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que sejamos fomentados pelo Teu Espírito Santo, incentivados pelo Teu Espírito Santo a amadurecermos, ó Senhor, na nossa fé, Pai, em Ti, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado.